Minha jornada não começou como eu esperava naquela quinta e sexta-feira. Eu deveria ir a uma conferência em outra cidade, mas não foi a despedida calorosa de sempre. Minha esposa, Marta, geralmente tirava meio dia de folga para tornar minha partida memorável, mas dessa vez, ela apenas me deu um beijo rápido de despedida antes de ir trabalhar. Deixe-me me apresentar, sou Antônio. Tenho 49 anos, casado felizmente com Marta há 24 anos, e temos dois filhos, Rafael, que tem 22 anos, e Ana, que recentemente completou 20 anos. Minha jornada começou às 3 da tarde. Saí do trabalho e segui para o aeroporto. Sempre gosto de chegar cedo para o meu voo das 18 horas para evitar qualquer estresse por atraso. Tudo estava correndo bem e eu esperava pacientemente pelo anúncio de partida do voo. No entanto, a sorte não estava do meu lado desta vez. O voo foi adiado devido ao mau tempo e a uma tempestade de neve iminente. Após um atraso de 45 minutos, finalmente embarcamos no avião. Cerca de 30 minutos de voo, notei que o avião fez uma leve curva à esquerda. A princípio, pensei que fosse um ajuste menor, mas logo ficou claro que estávamos retornando. O piloto confirmou que, devido à severa tempestade, não poderíamos pousar, então tivemos que voltar para onde começamos. De volta ao solo, corri para o balcão de check-in da companhia aérea para reorganizar meus planos para a manhã seguinte. Felizmente, consegui um dos últimos assentos disponíveis no próximo voo. Apesar de perder a conferência, eu estava determinado a comparecer. Enquanto me sentava, um raio de esperança surgiu, mas eu não pude ir à conferência imediatamente. Liguei para meu contato para informá-lo sobre o atraso e deixei uma mensagem detalhada na caixa postal do meu chefe. Ansiosamente, liguei para casa esperando ouvir a voz reconfortante de Marta. Para meu choque, ela não atendeu e a casa estava escura, com o carro dela ausente da garagem. Deixei minha bagagem no carro e entrei cautelosamente na casa. Ouvi vozes vindas da sala de estar, o que me surpreendeu. Acontece que a TV tinha sido deixada ligada, e isso me levou a uma conclusão perturbadora. Marta aparentemente tinha voltado para casa depois do trabalho e eu claramente me lembrava de ter desligado a TV antes de sair. Silenciei a TV e procurei por qualquer sinal dela, mas não encontrei nenhum. Ansioso, liguei para o celular dela. Finalmente, ela atendeu calorosamente, perguntando sobre meu paradeiro, uma pergunta que se tornou uma parte familiar do nosso casamento, agora tingida de genuína preocupação e interesse. Em resposta, ela mencionou que estava em casa assistindo a programas de TV. Enquanto ela falava, o cansaço da minha longa jornada começou a me dominar. Naquele momento, meu único desejo era estar com minha esposa, buscando consolo em sua presença e compartilhando momentos de proximidade, mesmo que por apenas algumas preciosas horas, apesar do atraso do voo. Segurei a esperança de horas alegres inesperadas no conforto de nossa própria cama. No entanto, em apenas 30 segundos, o contentamento de retornar para casa foi substituído por um profundo senso de incerteza. Em vez de antecipar o caloroso abraço de minha devotada esposa, com quem compartilhei 24 anos de amor e confiança, fui confrontado com a chocante revelação de mentiras e enganos. Foi um golpe inesperado que me deixou sem palavras e incerto. Não pude deixar de questionar se ela realmente tinha me traído e por que ela faria uma coisa dessas. Parecia não haver explicação lógica para sua traição, seja enquanto ela estava no trabalho, com amigos ou em um restaurante. Devo ter permanecido em silêncio por um tempo, pois a voz preocupada de Marta eventualmente rompeu, perguntando se eu ainda estava presente. Voltei à realidade e resmunguei em resposta em sim, desculpe, já pousamos e eu preciso ir. Com o coração pesado, terminei abruptamente a ligação. O telefone tocou novamente, mas dessa vez eu desliguei, precisando de alguma solitude para fazer sentido dos meus pensamentos acelerados. Sentado no sofá, cercado pelo silêncio e pelo vazio, senti um torpor me dominar. A pergunta me assombrava, por que Marta me enganava? Talvez houvesse uma explicação razoável para a mentira, talvez ela estivesse planejando uma surpresa. Pensando nisso, lembrei como eu tinha organizado uma série de enganos 4 anos atrás, para nosso 20º aniversário de casamento. Eu tinha secretamente organizado um cruzeiro de 2 semanas envolvido seu chefe e pais no plano, criando uma teia de enganos. As lembranças daquela mentira voltaram correndo em meio à minha confusão. Um pensamento persistente se infiltrou, o qual eu rejeitei veementemente. Era um pensamento que eu me recusava a aceitar, nós não poderíamos estar nessa situação. Era simplesmente inconcebível. E nesse momento pensei, será? Percebendo que minha filha Ana poderia saber sobre todas as surpresas e planos de Marta, rapidamente disquei seu número de cor.
A voz amada de minha filha me cumprimentou no telefone, perguntando como eu estava. Com genuína curiosidade, perguntei sobre seu bem-estar, e ela respondeu dizendo que tinha acabado de terminar sua lição de casa e estava assistindo TV. Sentindo a importância da situação, perguntei cautelosamente se ela tinha falado recentemente com sua mãe e se Marta tinha mencionado alguma coisa para ela. Ana mencionou que elas tinham sua ligação telefônica semanal usual no domingo, me dando um vislumbre de esperança. Então, perguntei se ela sabia de alguma surpresa que Marta estava preparando. Deixei claro que não queria saber a natureza da surpresa, apenas se Marta estava planejando algo. Minha voz carregava expectativa enquanto eu esperava por sua resposta. A resposta de Ana despedaçou minhas esperanças. Ela mencionou que não sabia de nada e perguntou o que estava acontecendo. Inventando uma explicação frágil, contei a ela que Marta tinha agido um pouco estranhamente ultimamente e eu me perguntava se ela estava escondendo uma surpresa agradável, talvez para meu aniversário de 50 anos. Ana rapidamente descartou a ideia, me lembrando que tínhamos comemorado meu aniversário no último mês. Tendo falhado em obter qualquer informação, aceitei a verdade e desejei à minha filha uma boa noite. Ela respondeu soando abatida. Percebi que a surpresa que eu esperava não iria acontecer. A pergunta permaneceu: por que Marta me enganaria? Explicações possíveis começaram a se formar em minha mente, talvez estivesse relacionado a uma promoção iminente. Isso provavelmente era o caso, concluí, embora não pudesse entender por que ela mentiria. Considerei a possibilidade de que ela ainda estivesse trabalhando duro para alcançar aquela promoção evasiva. Ultimamente, ela tinha que ficar até tarde no trabalho várias vezes devido à sua dedicação incansável. No entanto, no fundo, Marta sabia que nenhuma promoção poderia superar o valor do tempo que perdíamos juntos. Ela entendia que eu queria que ela reduzisse suas horas de trabalho para que pudéssemos passar mais tempo juntos, um pedido razoável que ela entendia. Ironicamente, lembrei de uma decisão importante que tomei alguns meses antes do nosso 20º aniversário, em recusar uma promoção. Já fazia quase 5 anos desde que eu tinha aceitado entusiasticamente uma oferta de emprego para me tornar o vice-presidente de finanças da minha empresa, mas esse cargo exigia viagens frequentes à sede da empresa na capital para reuniões de conselho e visitas a várias fábricas pelo país. Inicialmente, eu estava empolgado com a oferta de emprego, mas Marta rapidamente levantou dúvidas, fazendo-me reconsiderar minha decisão. A história de um colega que passou por um divórcio apenas 2 anos após aceitar uma posição semelhante não podia ser ignorada. Embora o sucesso financeiro fosse uma recompensa para ele, veio ao custo da solidão e do sofrimento. Dadas as circunstâncias e o fato de nossos filhos ainda precisarem de orientação e apoio durante seus últimos anos escolares, Marta compreensivelmente não queria assumir essa responsabilidade sozinha. Durante toda a semana, tivemos discussões profundas sobre as potenciais consequências de aceitar a promoção. Gradualmente, ficou claro que eu estava prestes a perder de vista o que realmente importava em minha vida, em minha esposa e filhos. Recuperando a clareza, tomei uma decisão sincera de recusar a promoção, reconhecendo que meu compromisso com minha família tinha prioridade sobre o sucesso material. Os últimos meses tinham sido desafiadores enquanto Marta lutava pela promoção. Isso trouxe de volta as dúvidas que eu tinha sobre meu próprio crescimento profissional. Desde que nossos filhos estavam agora na faculdade, nossa família consistia apenas nos dois. Enquanto Marta achava que sua promoção era alcançável com impacto mínimo em nossas vidas, como mais viagens de negócios, eu me preocupava com as muitas horas extras que eu precisaria fazer. Ver minha esposa por apenas 1 ou 2 horas por dia durante a semana me deixava insatisfeito. Momentos breves juntos não traziam contentamento, e a falta de tempo de qualidade juntos pesava em meu coração. O declínio em nossa proximidade não passou despercebido. Marta ficava cada vez mais absorvida em seu trabalho, passando sábados e até domingos no escritório. Quando ela retornava para casa, o cansaço a consumia, deixando sem energia para mais nada. Já fazia um tempo, se não impossível de lembrar, da última vez que estivemos próximos, 3 semanas atrás, no último mês. Detalhes específicos se misturavam em uma névoa deprimente. Reconhecendo que a idade contribuía para nossa conexão física diminuir, era difícil ignorar a triste falta de vida amorosa que costumávamos compartilhar. É possível que sua decepção durante nossa ligação telefônica fosse uma tentativa de evitar discutir minhas preocupações e se esconder atrás de seus compromissos de trabalho. No entanto, é justo admitir que eu também estava em uma viagem de negócios e tinha que trabalhar horas extras ocasionalmente. Ao mesmo tempo, havia uma maneira simples de descobrir a verdade. Decidi ligar diretamente para a linha de Marta na agência de publicidade para confirmar as coisas. Para minha surpresa, seu colega João Torres atendeu o telefone. Alarmado, rapidamente me recompus, esperando ouvir a voz de Marta. Cumprimentei-o,
e sua resposta me pegou desprevenido, pois ele mencionou que eu deveria estar aproveitando as férias com Marta. Fiquei chocado e confuso com seu comentário, e ficou claro que algo estava errado. Naquela noite, me vi em uma teia de surpresas e perguntei sobre as supostas férias. Depois, rapidamente recuperei a compostura, pedi desculpas a João pela interrupção e inventei uma desculpa, alegando que tinha discado seu número por engano. Ele me tranquilizou sem preocupação, mencionando que Marta devia um almoço a ele por cobrir seu turno e pelas horas extras de trabalho. Ele expressou sua frustração, dizendo que eram 9 da noite e ele ainda estava no trabalho. Com isso, ele encerrou a conversa e desligou. Gradualmente, a verdade ficou clara para mim. Marta não estava trabalhando e estava ausente de seu local de trabalho, segundo João. O pânico lentamente se infiltrou em minha mente, apertando seu controle enquanto o medo tomava conta. Onde estava Marta? O que ela poderia estar fazendo? Um pensamento indesejado, mas silencioso, invadiu minha mente e não, isso não poderia ser verdade. Eu sempre me esforcei para ver o melhor nas pessoas, mantendo uma perspectiva positiva e valorizando a bondade inerente em todos. Mas agora, contra minha vontade, comecei a contemplar o pior cenário possível. Isso realmente poderia estar acontecendo? Marta poderia me trair assim? O pensamento dela estar com a irmã, Vanessa, cruzou minha mente involuntariamente. Com o tempo, nos distanciamos de Vanessa e de seu ex-marido, Marcelo. Certa vez, éramos incrivelmente próximos, unidos por fortes amizades que pareciam inquebráveis, enquanto nossas vidas se entrelaçavam em uma bela tapeçaria de experiências compartilhadas. Passávamos as noites juntos, apoiávamos uns aos outros, cuidávamos de nossos filhos, organizávamos inúmeras reuniões familiares e até íamos juntos de férias. Mas tudo mudou em um dia fatídico, quando voltei para casa com uma dor de cabeça latejante em busca de alívio. Tomei alguns comprimidos de Tilenol e deitei no sofá. Meia hora depois, Marta e Vanessa voltaram de uma viagem de compras, conversando animadamente. Sem que elas percebessem, eu continuei no sofá. De repente, Vanessa começou a falar, perguntando se Marta tinha notado um novo gerente de produtos na mercearia. Meu coração acelerou enquanto aguardava ansiosamente a resposta de Marta. Ela respondeu calmamente que o achava bonito, admitindo que ele tinha sorrido para ela. Então, com desconforto, ela acrescentou que seria melhor se ele estivesse sorrindo após o encontro de ontem no banco de trás do carro dela, declarado desafiadoramente por Vanessa. Para minha surpresa, minha esposa respondeu desaprovadoramente, alertando Vanessa de que ela poderia ser pega, arriscando a perda de um bom marido e mais. Imperturbável, Vanessa respondeu confiantemente, assegurando a Marta que sempre tomava cuidado. Com essas palavras, elas abruptamente partiram, deixando-me em um estado de incerteza. Como alguém que valoriza a honestidade e a integridade, lutei para suportar o peso dessa revelação, incerto sobre o curso de ação correto. Encontrei-me em uma encruzilhada, em uma coisa estava clara, Marcelo merecia saber a verdade. Ouvir sobre a infidelidade de Vanessa certamente o devastaria, e o pensamento pesava muito em meu coração. Eu sabia que Marcelo, ao saber da traição dela, não hesitaria em expulsar Vanessa de sua casa. Eu carregava o fardo de potencialmente causar o colapso de seu casamento. Eu realmente queria ser a razão para uma mudança tão profunda? Antes que eu pudesse tomar uma decisão final, minha esposa voltou para casa com nossos filhos, confortada pelo fato de ela ter desaprovado a ação de sua irmã. Decidi adiar minha decisão até que pudéssemos discutir isso mais tarde naquela noite. Enquanto nos preparávamos para dormir, abordei o assunto, buscando orientação dela. Cautelosamente comecei explicando a situação e compartilhando a notícia da descoberta da infidelidade em nosso círculo. Sua expressão inicialmente revelou incerteza enquanto eu perguntava, com toda seriedade, o que eu deveria fazer e se confrontar o traidor com raiva era uma resposta apropriada. Marta levou um momento, considerando cuidadosamente as circunstâncias em torno da situação. Ela começou lentamente, sugerindo que isso poderia depender da situação específica e que havia vários fatores a considerar. Buscando mais clareza, apresentei cenários hipotéticos para discussão, perguntando sobre nosso amigo Marcelo e se deveríamos fazer vista grossa se ele tivesse traído antes e pegado uma mulher em um bar. Eu queria saber sua opinião. O peso da situação pairava no ar enquanto eu contemplava cursos de ação potenciais. De repente, Marta se sentou na cama, segurando o telefone com força e expressando sua raiva. Ficou claro que ela se sentiu compelida a tomar uma ação imediata e informou a Vanessa sobre a traição. Instintivamente, peguei o telefone dela e disse a Marta que eu lidaria com a situação, pois era minha responsabilidade. Marta tinha dúvidas sobre a correção de nossa decisão e perguntou o que estava acontecendo.
Respondi confiantemente, assegurando a ela que tinha certeza e esperava que Vanessa expulsasse o traidor de casa. Marta me olhou com determinação em seus olhos, afirmando firmemente que não deixaríamos ele ficar conosco. Ela declarou enfaticamente que ele poderia encontrar seu próprio lugar e que ela não abrigaria um traidor em nossa casa. Felizmente, as coisas jogaram a meu favor e Marcelo atendeu o telefone. Comecei com um suspiro pesado, dirigindo-me a ele como seu concunhado favorito. Marcelo respondeu com um toque de humor, reconhecendo que eu era seu único concunhado, tornando-me automaticamente seu favorito. Ele perguntou o que era tão importante que eu estava ligando tão tarde. Depois de respirar fundo, continuei cautelosamente, avisando que eu tinha ouvido uma conversa e tinha notícias devastadoras para compartilhar. Eu disse a ele que sua esposa não tinha sido fiel e tinha traído ele ontem. Houve uma longa pausa no telefone enquanto Marcelo absorvia essa revelação chocante. Quando ele finalmente falou, sua voz era mal audível, cheia de descrença. Ele expressou sua dúvida, perguntando se eu tinha certeza absoluta de que era sobre sua Vanessa. Confirmei que tinha ouvido diretamente da boca dela, descrevendo-a mais como uma jactância sem um pingo de arrependimento. Expressando minhas condolências, ofereci meu apoio e disse a ele que estávamos lá para ele e para as crianças. Marcelo me tranquilizou e desligou o telefone. Marta me olhou com tristeza em seus olhos, lágrimas brotando. Ela sussurrou que estava orgulhosa de mim e pediu um abraço. Sentindo-me perdido e assustado, abracei-a, oferecendo conforto diante da incerteza. Após um momento de acalmar, perguntei se eles deveriam considerar ver um terapeuta, curioso sobre seus próximos passos potenciais. Marta, sentindo-se cansada, murmurou sonolentamente, expressando dúvida sobre se a terapia mudaria alguma coisa e mencionando que, uma vez que alguém se desvia, tende a fazê-lo novamente. Eu concordei silenciosamente com sua avaliação. O toque do telefone me despertou do sono, e eu atendi grogue, tentando não perturbar Marta. A voz furiosa de Vanessa atacou-me, exigindo respostas sobre o que eu tinha dito a Marcelo. Eu respondi calmamente a Vanessa, afirmando que tinha dito a Marcelo a verdade e enfatizando a importância da honestidade. Enquanto Marta observava com preocupação e resolução, a voz de Vanessa estava cheia de raiva enquanto ela expressava incredulidade de que sua irmã a trairia. Eu respondi firmemente que, às vezes, a verdade surge inesperadamente. Nós dois concordamos que os traidores deveriam enfrentar as consequências. As lágrimas de Vanessa começaram a fluir incontrolavelmente, e ela confessou que Marcelo a tinha expulsado de casa. Eu reiterei que era uma consequência merecida. Vanessa implorou desesperadamente, perguntando o que ela deveria fazer e se ela poderia vir até nós. Lamentavelmente, respondi que não poderíamos oferecer refúgio a uma traidora e que ela teria que navegar na situação por conta própria. Vanessa pareceu chocada com minha resposta, e eu me virei para Marta em busca de orientação, perguntando o que dizer a uma traidora que queria vir até nós. Marta se inclinou em direção ao telefone e declarou firmemente que ela não queria uma traidora em sua casa e disse a ela para se perder. Eu então transmiti uma mensagem em nome de nós dois, afirmando que Vanessa não fazia mais parte de nossas vidas e que ela deveria se afastar de nós. Não queríamos que ela viesse ou ligasse. Marta se aconchegou mais perto de mim, e buscamos conforto nos braços um do outro. Ela sussurrou que estava orgulhosa de como eu tinha lidado com a situação, e nós adormecemos pacificamente. No entanto, a manhã trouxe uma tempestade inesperada quando o pai de Marta ligou e gritou com sua filha. Marta estava ansiosa e chorosa após a ligação telefônica. Eu expliquei a Marta que era nossa decisão mútua e que tínhamos discutido a possibilidade de buscar conselhos e encerrar nossa conexão com a enganadora. Eu esclareci que tinha mencionado apenas um cenário hipotético sobre Marcelo e não tinha afirmado que ele realmente tinha traído Vanessa. Eu fiz uma pergunta instigante, perguntando como a traição potencial de Marcelo diferia da infidelidade de Vanessa. Marta defendeu sua irmã, afirmando que Vanessa era da família. Eu expressei decepção e perguntei se era aceitável trair alguém porque eles eram da família, levando Marta a ficar momentaneamente sem palavras. Há 3 anos, tive uma conversa decisiva com Marta, afirmando minha posição sobre sua irmã. Deixei claro que não queria que sua irmã estivesse perto de nossos filhos ou em nossa casa. Embora Marta ocasionalmente encontrasse sua irmã secretamente, isso permanecia um tabu não dito em nosso lar, e ela visitava Vanessa secretamente enquanto eu estava fora. Com o tempo, Marcelo conseguiu superar a situação e se preparar para se casar novamente, e meu ressentimento em relação a Vanessa diminuiu. Eu tinha parado de me importar com sua presença e encontrava alegria em sua ausência. Mudando meu foco para Marta, abordei delicadamente o assunto, sentindo a necessidade de resolver a questão. Suspeitei que Marta pudesse carregar culpa por me enganar, embora eu tivesse chegado a um ponto em que não me importava mais.
Um reviravolta surpreendente se desdobrou quando me encontrei em um palco na frente de uma vasta audiência no Congresso. Comecei meu discurso dirigindo-me à multidão e discutindo dois tipos distintos de indivíduos no reino do uso de tecidos, os negadores e aqueles que confrontam a realidade. Durante a palestra, Daniel Martins, chefe de Marta, acenou freneticamente com a mão e confessou estar evitando minha esposa. João Torres, sentado atrás de Daniel, também admitiu estar evitando minha esposa. Outro homem se juntou com um comentário malicioso, criando um momento de diversão compartilhada e risadas leves entre a audiência. De repente, eu me sentei no sofá, limpando a baba do rosto e percebendo que já era meia-noite. Eu devia ter dormido por mais de 1 hora e me perguntei se Marta tinha voltado para casa durante minha soneca, possivelmente sem estar ciente de minha presença como um convidado inesperado. Apressando-me em direção ao quarto, entrei, mas não encontrei sinais dela. Então, ocorreu-me que ela provavelmente estava com sua irmã, Vanessa. Contemplando se deveria contatar Vanessa e perguntar sobre o paradeiro de Marta, hesitei, percebendo que obter o endereço de Vanessa exigiria agir às escondidas de Marta. Lembrando que eu precisava buscar os filhos de Vanessa de um local específico, perguntei-me se ainda tinha o número de telefone dela. Enquanto me preparava para procurar minha lista de contatos, notei o ícone do aplicativo Find My Phone no meu smartphone. 1 ano atrás, eu tinha instalado o aplicativo em nossos telefones depois de perder o meu durante uma viagem. Reconhecendo suas capacidades, prontamente abri o aplicativo. Em segundos, recebi informações sobre a localização do telefone de Marta. Indicava a Zona Sul. Fiquei intrigado, perguntando-me por que ela estaria lá. Por outro lado, Vanessa enfrentava dificuldades financeiras, tornando improvável que ela pudesse pagar uma casa de campo na Zona Sul. A situação estava se tornando cada vez mais misteriosa. Zona Sul era conhecida como uma área residencial de alto padrão, com custos de casa de campo muito superiores aos de nossa modesta residência. Usando o Google Earth, localizei com precisão o local exato de Marta. Para minha surpresa, ela estava dentro de uma propriedade exclusiva, cercada por um imponente muro de pedra. Essa revelação me deixou perplexo. O que Marta poderia estar fazendo em uma propriedade luxuosa de milionários? A distância entre a Zona Sul e nossa cidade era de 1 hora de carro, mas minha determinação em descobrir a verdade me impulsionou para a frente. Ao mesmo tempo, percebi que uma conversa direta com ela provavelmente resultaria em desonestidade ou evasão. Reunir evidências irrefutáveis era essencial antes de iniciar uma conversa. Apesar de minhas hesitações, inundado de emoções intensas, rapidamente segui para a Zona Sul, repreendendo-me por recusar considerar a possibilidade de má conduta de Marta. O arrependimento me roía enquanto eu percebia que deveria ter verificado o localizador GPS do telefone dela desde o início, em vez de buscar desculpas para suas ações. A incerteza nublava meus pensamentos enquanto eu chegava à Zona Sul, incerto sobre minhas intenções e abrigando uma esperança tênue por uma explicação direta. Ansioso, fiz meu caminho até a propriedade onde Marta estava localizada, pesado pela antecipação do que me esperava. Antes de mim, erguia-se um imenso portão, barrando o acesso direto à propriedade. Eu não planejava dirigir até a casa e anunciar minha presença em busca de minha esposa. Avaliando a situação, entendi que estacionar à beira da estrada poderia atrair atenção indesejada, possivelmente levando à chegada de guardas de segurança ou aplicação da lei nesta comunidade exclusiva. Dirigindo um pouco mais adiante, tropecei em um caminho humilde e decidi estacionar o carro lá. Saindo, lidei com a incerteza em como eu poderia contornar o imponente muro que me separava da verdade. Então, ocorreu-me que a propriedade fazia fronteira com o lago, o que significa que uma abordagem por esse lado era possível. Com determinação renovada, fiz meu caminho até a margem do lago, meu coração acelerando com a perspectiva de encontrar um ponto de entrada para a propriedade nesta direção. Descobrindo uma trilha que levava ao lago, movi-me cautelosamente em direção à linha costeira, sem saber em qual casa de campo luxuosa Marta estava. Contava com outra verificação do localizador GPS no final. No final das contas, cheguei a uma mansão luxuosa, onde várias janelas do segundo andar ainda tinham luzes acesas, embora o térreo estivesse fracamente iluminado. Apenas uma cortina permanecia entreaberta, lançando uma luz acolhedora para fora. Buscando um ponto de vantagem elevado, encontrei uma árvore robusta e subi o suficiente para espiar para dentro. Meu olhar se fixou em um homem usando um roupão de banho branco, embora ele fosse pouco reconhecível para mim. O homem, aparentando ser mais velho do que eu, desapareceu rapidamente da vista. Um momento depois, uma mulher emergiu, confirmando minhas suspeitas, e era Vanessa. Enquanto ela ficava de pé em um roupão aberto, saboreando o champanhe de um copo, não pude negar que ela ainda era atraente naquela idade.
As peças começaram a se encaixar, e percebi que Marta estava de fato com sua irmã. Essa revelação não me surpreendeu, dado as implicações financeiras de um divórcio. Parecia provável que Vanessa estivesse buscando um parceiro rico, mas eu não podia deixar de pensar que Marta tinha sido atraída para um estilo de vida que eu desaprovava e não queria para ela. À medida que os eventos se desenrolavam diante dos meus olhos, testemunhei uma cena que me deixou desanimado. O homem que inicialmente avistei se aproximou de Vanessa, e suas mãos exploraram ousadamente seu corpo. Ele pegou o copo de champanhe dela discretamente, colocando-o de lado. Tive que descer da árvore e desviar o olhar dessa exibição íntima do charme de minha cunhada. Minhas sensibilidades estavam enraizadas em noções tradicionais, onde amor e vida amorosa formavam o núcleo de um relacionamento genuíno entre um homem e uma mulher. O que observei parecia desprovido de amor, faltando a conexão e o afeto que eu prezava. Mesmo que eu não tivesse uma alta consideração por Vanessa, não desejaria uma existência tão destrutiva e vazia para ninguém. Sentindo-me desconfortável com a cena que se desenrolava diante de mim, contemplei descer da árvore. No entanto, à medida que o casal se afastava da janela, cruzei olhares com Marta. Ela estava sentada em um sofá distante, exibindo um sorriso tolo e embriagado. Meu coração afundou, congelado em perplexidade. Seu roupão estava aberto, revelando uma visão que selou o destino de nosso casamento. Dominado pelo choque, dei um passo hesitante para trás, mas perdi o equilíbrio e caí da árvore. Os galhos amorteceram minha queda, e tive a sorte de escapar com ferimentos leves. Em um transe, levantei-me, sentindo-me como um homem velho sob o peso do que tinha testemunhado. Comecei a vagar sem rumo como um zumbi, à deriva em um mundo desolado. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu mancava de volta ao carro, refletindo sobre a dor profunda que me consumia. Não era a queda física da árvore que me causava dor, mas a perda emocional de felicidade e a separação de um ente querido. Durante esses minutos angustiantes, brevemente considerei invadir a casa de campo, forçando meu caminho para dentro para confrontar a situação. No entanto, a dura realidade das consequências, danos potenciais na prisão por invasão e agressão, rapidamente extinguiram esse desejo. Sozinho com meus pensamentos à noite, uma tempestade de emoções rugiu dentro de mim. A negação não podia mais me proteger da dura verdade, e eu lutava com a profunda tristeza e a raiva fervilhante. No entanto, reconheci o perigo de deixar essa raiva me consumir, entendendo que isso apenas causaria mais danos à minha própria vida. No fundo, eu sabia que, por mais irritado que estivesse, nunca recorreria a machucar fisicamente Marta. À medida que os eventos se desenrolavam, considerei várias opções. A mais simples seria voltar para casa, arrumar minhas coisas e deixá-la. O processo de divórcio provavelmente procederia de forma tranquila. Dividiríamos nossa propriedade igualmente e seguiríamos caminhos separados. No entanto, apesar desse caminho direto, uma parte de mim ansiava por justiça e pelo desejo de executar alguma forma de vingança. Uma ideia ousada tomou conta de meus pensamentos, e sem hesitar, decidi aproveitar o momento e ver como isso se desenrolaria. Segurando firmemente meu telefone, disquei o número de Marta, antecipando que ela talvez não atendesse e eu seria direcionado para sua caixa postal. Eu esperava que ela verificasse sua caixa postal imediatamente, caso contrário. Oi, querida, comecei, projetando minha voz na gravação da secretária eletrônica. Como você não atendeu o telefone de casa, estou ligando para o seu celular. Queria avisar para você não se assustar quando ouvir minhas chaves na porta daqui a poucos minutos. No meio do caos de um voo atrasado por uma tempestade e horários de chegada incertos, deixei uma mensagem para Marta. Tinha sido uma noite caótica, e eu delineei os desafios que enfrentamos. Nosso voo foi desviado para outro estado, mas finalmente estávamos a caminho de casa. Eles não podiam precisar nosso horário exato de pouso, mas eu estimava que estaria em casa em cerca de 30 minutos. Então, me despedi e desliguei, sabendo que Marta receberia uma notificação de uma nova mensagem de voz. A curiosidade e a ansiedade certamente a consumiriam tarde da noite. Deixar uma mensagem naquele momento era incomum, adicionando ao intrigante. Imaginei ela alcançando o telefone ansiosamente, verificando sua caixa postal, esperando por clareza em meio ao caos. Silenciosamente, orei para que Marta estivesse intoxicada o suficiente para não perceber que eu não poderia usar meu telefone celular durante o voo. O pânico deve ter crescido dentro dela, percebendo que ela poderia estar enredada em sua própria teia enganosa. Em um acesso de raiva, ela provavelmente estava contemplando como se antecipar a mim e correr para casa, vestindo-se apressadamente e respondendo às perguntas de sua irmã e amante. Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos, e eu rapidamente atendi, percebendo que ela poderia estar tentando avaliar meu tempo de chegada.
Comecei a conversa com um tom cansado, pedindo desculpas por potencialmente acordá-la. Ela respondeu, assegurando que estava tudo bem, e eu a informei que estava a caminho de casa, esperando chegar em cerca de 1 hora, mais ou menos alguns minutos. Marta reconheceu minha resposta com um simples ok e encerrou a chamada prontamente. Logo vi seu carro saindo dos portões da propriedade e acelerando pela estrada. Meu coração saltou ao testemunhar sua direção imprudente, quase saindo da estrada e quase capotando em uma vala. Tornou-se evidente que ela estava muito mais intoxicada do que eu inicialmente pensava. Embora eu sentisse raiva e frustração, percebi que suas ações representavam uma ameaça não apenas a si mesma, mas também a pessoas inocentes na estrada. Apesar do meu ressentimento persistente, eu não podia suportar a ideia de sua vida estar em perigo, como mãe de meus filhos. Determinado a garantir sua segurança, decidi segui-la, pronto para intervir, se necessário. Pensando rápido, disquei para a polícia e informei ao operador que queria denunciar um motorista bêbado. Descrevi o comportamento errático do carro, como ele quase colidiu com o meu e suas manobras imprudentes. Também forneci detalhes sobre o carro, mencionando que ele tinha saído para o lado sul da rodovia na Zona Sul e era um Ford Taurus azul escuro. Eu tinha memorizado os últimos 4 dígitos da placa e enfatizei a urgência de parar o carro antes que seu motorista causasse danos. O operador agradeceu pelo meu relatório e me garantiu que um carro de patrulha estava a caminho para deter a motorista intoxicada. Mantendo uma distância segura, continuei a seguir Marta, navegando cuidadosamente pelo tráfego. 2 saídas depois, notei um carro de patrulha se aproximando de sua localização. De longe, pude ver um carro de patrulha estacionado na ponte, voltado para a rodovia. Assim que o carro de Marta entrou em vista, o carro de patrulha acelerou rapidamente, piscando suas luzes para sinalizar que ela parasse. Dirigi além deles, sentindo uma mistura de alívio e tristeza profunda. 45 minutos depois, cheguei em casa, o peso dos eventos da noite pesando sobre meus ombros. Parecia quase irônico, mas tragicamente indiscutível, em uma única noite, a vida de alguém que eu amava profundamente poderia ter sido reduzida a uma série de consequências infelizes. Uma realização sombria se instalou dentro de mim, fazendo-me considerar que as ações de Marta poderiam ter resultado em um acidente de carro fatal e o luto e sofrimento subsequentes para meus filhos. Eu pausei para refletir, permitindo que meus medos emergissem, reconhecendo a fragilidade e preciosidade da vida. Meu amor por Marta já não era mais um fator central na decisão que eu tinha tomado. Não era que eu tinha parado de amá-la, mas eu não podia mais imaginar um futuro compartilhado juntos. Tomei medidas drásticas, desligando o telefone de casa e silenciando meu telefone celular. Eu precisava de alguma privacidade para reunir meus pensamentos enquanto refletia sobre as horas gastas buscando uma explicação para a decepção de Marta. Eu percebi que a explicação mais direta estava bem na minha frente o tempo todo. Desapontado comigo mesmo, abri uma garrafa de vinho e contemplei o caminho a seguir. Por muitos anos, acreditei que meu amor por Marta amadureceria como um bom vinho e, eventualmente, alcançaria seu ápice. Agora, confrontado com a realidade de nosso relacionamento tenso, enfrentei a pergunta desafiadora sobre o que fazer a seguir. Enquanto continuava a beber vinho e a noite se desenrolava, procurei clareza e direção em meio ao redemoinho de emoções que me envolviam. O amor que uma vez nos uniu agora parecia ter se transformado em vinagre amargo, deixando-me em uma dor agonizante. A profundidade de sua traição me atingiu até o âmago, mas a dor não vinha apenas da traição em si. Era a realização de que nosso amor tinha murchado. Esse amor tinha me definido pelos últimos 26 anos, 24 dos quais como marido e esposa. Sem ela, eu me sentia perdido, como uma alma à deriva, desprovida de propósito e autoidentidade. Eu poderia continuar sem esse amor? A dor se intensificou, fazendo-me contemplar por fim ao sofrimento, talvez encontrando consolo nas profundezas sob uma ponte. Eu nunca tinha imaginado viver sem Marta. Começar a vida de novo parecia um desafio intransponível, cheio de incertezas. Como você planeja sua vida quando uma pessoa que foi tudo para você de repente se vai? Eu estava perdido, inseguro sobre por onde começar. Tomar decisões sem consultar Marta parecia inconcebível. A família sempre tinha sido o ponto focal da minha vida. Eu cuidadosamente ponderava cada escolha, considerando o bem-estar e a felicidade de minha esposa e filhos. Até mesmo nossa vida social girava em torno das necessidades de nossa família, e eu raramente me envolvia com colegas e outros. Enquanto eu comparecia a eventos obrigatórios de trabalho, como a festa anual de Natal, minha prioridade sempre tinha sido voltar para casa rapidamente. As vezes em que eu ia além dessas obrigações eram poucas. Ao longo da última década, ocasionalmente rememorava os tempos em que socializávamos com colegas, mas agora,
com os filhos crescidos, era apenas Marta e eu. E agora eu me encontrava sozinho, envolto em minha tristeza. Eu não tinha ninguém para amar, ninguém em quem me apoiar. Pela primeira vez em minha vida, a solidão se tornou minha companheira indesejada. Por que ela escolheu esse caminho? Por que recorrer à traição quando um divórcio direto teria sido mais doloroso, mas talvez mais atencioso com os anos e momentos alegres que compartilhamos? Quando ela parou de me amar? Ela apenas suportou nosso relacionamento até nossos filhos crescerem e se mudarem? Quando o cuidado e a atenção dela diminuíram à medida que nossos filhos embarcavam em suas próprias jornadas? Eu via isso como uma oportunidade de investir mais em Marta e em nosso relacionamento. Eu não percebia que ela via isso como o fim de nosso caminho compartilhado. Assisti enquanto um estranho se tornava uma presença constante, sugerindo que eles estavam confortáveis um com o outro, ou talvez como a decepção havia se infiltrado em nossas vidas. Marta e seu amante me deixando isolado e desamado tornou evidente que não éramos mais um casal. No meio do desespero, minha dor se tornou uma conexão com a vida. Serviu como um lembrete doloroso do que eu tinha perdido, dos melhores momentos que compartilhamos, e mais importante, da presença de nossos filhos. Naquele momento escuro, meus filhos se tornaram meus salvadores, lançando um vislumbre de esperança sobre mim. Minha autoestima tinha caído ao ponto em que eu não tinha força para me erguer do abismo do desespero. Meus filhos vieram ao meu resgate. Apenas pensar neles forneceu uma faísca tênue de autopreservação. Logo, Rafael e Ana seguiriam seus caminhos independentes e começariam suas próprias famílias. Para me proteger da onda iminente de tristeza, percebi que precisava me distanciar de tudo isso. Não era uma tarefa fácil, mas estava cheia de dor. Eu entendia que sempre carregaria a memória de Marta, de como eu amava, mas também a lembraria com outro homem. Eu precisava me desvencilhar dessa situação. Durante toda a minha vida, eu sempre tinha ficado contente com expectativas simples, embora meus pais não fossem ricos. Eu tive a sorte de crescer em uma família onde o afeto profundo prevalecia. As posses materiais que agora me cercavam pareciam insignificantes em comparação. À medida que contemplava tudo o que possuía, percebi que roupas, um carro e um laptop eram os únicos itens que valiam a pena levar comigo. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro se tornava meu caminho para sair dessa situação. Tomei a decisão de arrumar minhas coisas e desaparecer sem deixar rastros. Eu não desejava mais olhar para a mulher que já tinha sido o centro do meu universo. Apenas vê-la serviria como um lembrete doloroso de minha perda e da dor constante dentro de mim. Com determinação renovada, levantei-me da cadeira, pronto para agir de forma decisiva. Rapidamente arrumei várias malas e levei apenas 30 minutos para fazer isso. Logo, estava carregando minhas coisas para o carro. Eram quase 6 da manhã quando terminei de arrumar, exausto, mas resoluto. Decidi tirar uma soneca breve, confiante de que Marta ainda estaria em desintoxicação até tarde da manhã. Quando fechei os olhos, pensamentos preencheram minha mente sobre começar de novo. O alarme do meu telefone me acordou às 9 horas. Sem demora, agendei uma reunião urgente com um advogado. Em seguida, dirigi-me ao chuveiro para, simbolicamente, lavar os vestígios do passado. Com o coração pesado, tirei minha aliança de casamento e a coloquei solenemente na mesa ao lado do telefone. Este ato final marcou o início de minha jornada em direção a um novo capítulo em minha vida, onde eu buscava liberação pessoal e felicidade. Eu tinha tomado a dolorosa decisão de expressar minha decepção em uma carta endereçada a Marta. Embora nossa conversa tivesse chegado a um ponto em que parecia fútil, senti a necessidade de expressar minhas emoções. Marta, entristece-me reconhecer que agora vejo você seguindo o caminho da promiscuidade imprudente da solidão que muitas vezes acompanha a sua irmã. Talvez seja um traço herdado, um triste legado. Quando você ler isso, eu já terei me removido completamente da sua vida, garantindo que nossos caminhos nunca se cruzem novamente. A extensão de sua traição me deixou cambaleante, em uma dor que eu nem poderia imaginar. A intensidade da minha dor é imensurável. No entanto, sou grato pelos 24 anos de felicidade que compartilhamos e pelos 2 filhos maravilhosos que você me deu. Tentando ser justo e honesto, serei breve nesta despedida. Que você rapidamente retorne aos braços de seu amado, deixando para trás nossa família despedaçada. Eu anseio por uma justiça que você não pôde fornecer. Suas escapadas dissolutas trouxeram alguma satisfação ou vingança por suas ações? O homem com quem você estava, a julgar pela grandiosidade da mansão, era bastante rico. Eu não tenho mais desejo de vê-la ou falar com você. Não temos mais nada a discutir.
Nossos advogados cuidarão de todos os procedimentos necessários, e peço que você assine prontamente os papéis do divórcio. A razão para nossa separação não tem importância. Às 10 da manhã, eu estava no banco. Eu abordei de forma responsável nossa dívida conjunta do cartão de crédito e prontamente fechei as contas. Tomando uma ação imediata, visitei o banco para obter um recibo em dinheiro para todas as nossas economias e títulos. Além disso, garanti que houvesse fundos suficientes na conta corrente para cobrir a hipoteca e as contas de utilidade pelos próximos 2 meses. Dando um passo adicional em direção à independência, removi meu nome da conta conjunta. Ao sair do banco, segurava um cheque substancial, totalizando aproximadamente 250 mil. Antes do meio-dia, cheguei ao trabalho, surpreendendo meu chefe, que esperava que eu estivesse na cidade do Congresso. Quando compartilhei a notícia da minha renúncia imediata e realocação, sua surpresa aumentou. Nossa relação tinha um significado único que transcendia a dinâmica típica empregador-empregado. Meu chefe havia mantido sua posição atual porque eu recusei uma promoção, e inicialmente ele não ficou satisfeito e se sentiu em dívida comigo. Mas, 2 anos atrás, durante seu divórcio, expliquei que minha decisão de recusar a promoção foi devido à situação dele. Desde então, nossa relação evoluiu de um arranjo tradicional chefe-empregado para uma de parceria igualitária. Ele começou declarando que entendia meu desejo de renunciar e estava disposto a aceitá-lo, em vez de passar pelo departamento de RH e escrever um cheque para o meu plano de aposentadoria. Ele tinha uma proposta alternativa. Ele me ofereceu uma oportunidade na divisão ótica recém-estabelecida no Sudeste. Embora o salário fosse menor do que minha posição atual, havia opções de moradia acessíveis lá que me permitiriam garantir uma moradia decente a um preço atraente. Selamos nosso acordo com um aperto de mão, e ele concordou em espalhar a notícia de que eu tinha escolhido deixar meu emprego voluntariamente. O próximo passo era encontrar meu advogado e explicar minha decisão de me separar de Marta. Instruiu a entregar a ela os papéis do divórcio e conceder-lhe a procuração para vender a casa, que representava 50% de nossos ativos totais. Embora meu advogado, que também era um amigo próximo da família, tentasse me persuadir a considerar cenários alternativos, ele logo percebeu as mudanças significativas que me aguardavam. Até a meia-noite, eu estaria em outra cidade, em outro estado, e sem uma esposa. Na tarde, enquanto a fadiga profunda me dominava, procurei um lugar para descansar e tropecei em um motel bastante datado. Por volta das 20 horas, usando um telefone descartável que tinha adquirido para esse propósito, disquei o número de Rafael e expliquei que era meu novo número de telefone. Rafael perguntou se eu tinha notícias da mãe, e eu revelei que tinha descoberto no dia anterior que ela tinha sido infiel. Ele expressou sua decepção e preocupação, perguntando o que eu planejava fazer a respeito. Compartilhei que tinha cuidado de tudo e arrumei minhas coisas, limpei minhas contas bancárias, renunciei ao meu emprego e estava indo para o sul, encerrando meu relacionamento com ela. Também mencionei que ela receberia os papéis do divórcio até o final da semana. Rafael perguntou se Ana sabia, e eu informei que ela ainda não sabia. Garanti a ele que o manteria informado e prometi ligar regularmente. Trocamos expressões de amor e cuidado, e eu o tranquilizei de que eu amava e cuidaria de mim mesmo. Após concluir a conversa, entrei em contato com Ana. A conversa foi preenchida com tristeza profunda. Meus filhos, com corações pesados, aprenderam a verdade sobre as ações de sua mãe e como elas afetaram nossa família. Testemunhando a influência destrutiva da tia Vanessa sobre sua família, meus filhos, como eu, tentaram compreender como sua mãe poderia infligir a mesma dor em nós. Ana, sempre franca, quebrou o silêncio perguntando há quanto tempo isso estava acontecendo e há quanto tempo não éramos suficientes para ela. Eu a consolei explicando que a duração e as razões não eram mais importantes. O que importava era que eu a tinha amado profundamente, confiado nela com todo o meu coração, e ela traiu essa confiança. Tranquilizei Ana para não se preocupar e disse que ficaria bem. Mencionei que estava incrivelmente triste no momento, mas acreditava que sararia com o tempo, especialmente se pudesse manter alguma distância de sua mãe. Também assegurei a ela que compartilharia meu novo endereço e que ela poderia vir até mim assim que seu ano letivo terminasse. Enquanto fazia essa promessa, lágrimas brotaram em meus olhos, e eu queria que Ana soubesse que sempre haveria um lugar para ela ao meu lado no Sudeste. A divisão ótica era relativamente pequena, com apenas 30 funcionários. O gerente do distrito, que tinha uma semelhança mais forte com seu pai do que um chefe severo, cultivava um senso de camaradagem e conforto dentro da equipe. Imediatamente me senti como um convidado bem-vindo, o que proporcionou algum consolo durante um período difícil. Um mês depois, escolhi uma linda casa em um condomínio. Durante esse período, mantive contato zero com Marta,
confiando apenas nas atualizações de meu advogado e meus filhos. Seguir em frente não estava sem seus desafios. Uma situação se mostrou particularmente exigente. Meu advogado me informou que Marta estava pronta para contestar o divórcio, expressando sua relutância em prosseguir com ele e sua prontidão para lutar até o fim amargo, mesmo que isso significasse ruína financeira para ambos. Em resposta, instruí meu advogado calmamente a não prosseguir com o curso do divórcio. Eu disse que não me importava mais e que queria dar a ela a chance de reconstruir sua vida após os 24 anos de felicidade que uma vez compartilhamos juntos. Instruí meu advogado a dizer a ela que não tinha mais desejo de continuar o relacionamento e que desejava a ela uma boa vida. Acrescentei uma mensagem mais colorida para dizer a ela para ir para o inferno, e perguntei ao meu advogado se ele poderia entregar essa mensagem. Meu advogado, reconhecendo nossa conexão próxima, respondeu que poderia fazer isso com prazer, mas avisou que haveria uma taxa adicional de 150 por isso. Conversas com as crianças foram mais desafiadoras. Um por um, tive que convencê-los de que não havia volta nessa decisão. O primeiro obstáculo surgiu quando Ana me disse: pai, mamãe surtou completamente quando mencionei que planejo morar com você neste verão. Prometi a Ana que faria o meu melhor para visitá-la e seus avós. No entanto, sua reação foi tão preocupante que achei necessário me afastar do meu telefone por alguns dias. O comportamento de Marta piorou quando Rafael decidiu dividir seu verão entre nós dois. Quanto a Marta, conscientemente me abstive de perguntar sobre ela, concentrando-me em seguir em frente com minha vida. Não foi fácil porque os resquícios de meus sentimentos por ela ainda persistiam, uma mistura de emoções ligadas ao nosso passado compartilhado antes da traição. No entanto, com a ajuda de meus filhos, gradualmente aprendi mais sobre o estado de espírito de Marta. Para minha surpresa, descobriu-se que ela estava passando por uma depressão profunda, espelhando o choque emocional que eu tinha experimentado uma vez. Isso é simplesmente inacreditável, especialmente considerando o que aconteceu com sua irmã. O conceito é bastante simples: quando você trai, machuca as próprias pessoas que deveria amar, o que leva à destruição de seu casamento. Depois, você continua a viver sua vida. Então, como Marta poderia estar deprimida quando eu fiz tudo o que era possível para permitir que ela continuasse sem minha presença? Sua relutância em se divorciar parecia uma fuga da realidade, uma maneira de evitar enfrentar o fato de que suas ações causaram o desmoronamento de nossa família. Isso é absurdo, não é? Por algumas horas, eu mesmo estive em negação. Mas ela estava vivendo na negação pelos últimos 2 anos, mesmo sabendo que nossos filhos estavam em contato regular comigo. Ela usava nossos filhos como uma maneira de expressar remorso por suas ações. Através deles, ela tentava me convencer de que estava disposta a fazer qualquer coisa para provar seu amor por mim. Embora eu entendesse que nossos filhos tinham esperanças de reconciliação entre nós, eu simplesmente não conseguia me obrigar a concordar em falar com Marta. A distância geográfica entre nós também era um problema para eles, pois tinham que escolher entre sua mãe e eu. Marta foi implacável em sua busca por meu paradeiro de nossos filhos. Tudo o que ela sabia era que eu morava em um dos estados do sul. Já fazia quase 3 anos desde que eu a deixei, e ela finalmente conseguiu descobrir meu local de residência. Um dia fatídico, ao sair do trabalho, avistei-a à espreita perto do escritório. Não conseguia entender como ela descobriu a cidade onde eu agora residia, já que eu tinha tentado manter essa informação estritamente confidencial. Baseado no que meus filhos compartilharam comigo, Marta estava convencida de que um encontro cara a cara seria suficiente para mudar minha mente, mas eu estava determinado a mudar sua percepção equivocada. Discretamente, saí por uma porta lateral, meu coração acelerado, e liguei para Luana para informá-la sobre a situação. Sabendo do meu plano, deliberadamente me coloquei à vista de Marta, atraindo-a para me seguir. Quando entrei no estacionamento, Marta me alcançou. Para confundi-la, dirigi pela cidade por um tempo, parei no supermercado e depois voltei para casa. Ao chegar em casa, estacionei Luana, uma bela morena de 30 anos, abriu a porta em vez das minhas chaves. Um momento depois, a campainha tocou e Luana, segurando um bebê de 1 ano em seus braços, correu para abrir. Do meu lugar na cozinha, observei o espanto de Marta ao ver Luana. Luana a cumprimentou e perguntou como poderia ajudar. Marta expressou seu desejo de falar comigo. Naquele momento, Luana me chamou da porta e eu peguei o bebê em meus braços. Luana me disse para cuidar de nossa filha enquanto ela terminava de preparar o jantar. Virei-me para Marta e comecei, em bem, com uma mistura de surpresa e ironia na minha voz. Encontrei seu olhar, reconhecendo a situação. Perguntei com um tom resoluto, mas atento, perguntando a Marta o que ela queria depois de quase 3 anos separados.
Ela respondeu em um sussurro quase inaudível, confessando que precisava se desculpar e transmitir o quanto sentia muito pela dor que causou. Ela reconheceu que não era minha culpa, mas sim sua própria tolice. Marta expressou seu amor por mim, então e agora, descrevendo-me como o melhor marido e pai que uma mulher poderia esperar, enquanto admitia seu próprio descuido e remorso genuíno pelo sofrimento que causou. Eu achei suas desculpas sinceras comoventes, mas sabia que era essencial encerrar essa farsa prontamente. Respondi, tudo bem, como dizem, tudo isso está no passado. Não me detive nessas memórias por tanto tempo que posso dizer sinceramente que te perdoo. Enquanto olhava para Tatiana, que irradiava alegria enquanto estava em meus braços, continuei, e em conclusão, eu sinceramente desejo a você uma vida alegre, cheia de amor, muito parecida com a minha. Minha voz carregava sentimentos genuínos. As lágrimas de Marta escorreram pelo rosto, e ela murmurou algo ininteligível. Ela hesitou, aproximou-se, me abraçou e saiu correndo da casa apressadamente. Fechei a porta atrás dela. Luana, percebendo meu estado frágil, emergiu da cozinha, sentindo-se aliviada e triste. Ela gentilmente pegou Tatiana dos meus braços, sentindo minha necessidade de conforto. Apoiei-me na porta fechada, cedendo às lágrimas. Comovida pela cena, Luana me abraçou apertado e plantou um beijo gentil na minha testa. Com um olhar determinado, ela pegou o telefone. Ela disse, preciso avisar Henrique que estarei voltando para casa com nossa filha em breve. Sua voz exalava calor e confiança. Eu sussurrei um agradecimento a Luana, sinceramente grato por sua presença e apoio inabalável. Instruí Luana a garantir que Henrique soubesse que eu estaria esperando por eles no churrasco no sábado. Sua voz transbordava entusiasmo, com certeza, chefe. Te vejo no escritório amanhã. Na semana seguinte, meu advogado recebeu os papéis do divórcio devidamente assinados por Marta. À medida que seguia em frente, percebia que a cura leva tempo e eu precisava encontrar meu próprio ritmo. Formei conexões com várias amigas, envolvendo-me em relacionamentos íntimos apenas com uma, desprovidos de quaisquer compromissos sérios. Parecia que eu finalmente estava superando a dor que me foi infligida. Eu crescia menos temeroso das mulheres, perdendo meu nervosismo e timidez. Reconhecendo esse crescimento pessoal, comecei a pensar que talvez fosse hora de conceder a Luana a liberdade de me apresentar a uma mulher gentil e adequada, confiando em seu julgamento. Contemplei a oportunidade de conhecer alguém que pudesse trazer felicidade genuína de volta à minha vida. Agora, estou reconsiderando minha decisão após esse encontro inesperado. Dúvidas surgiram, não sobre deixar Marta, pois essa decisão permanece firme, mas sobre minha suposição anterior de que não tínhamos nada em comum. Eu sempre acreditei que não tínhamos nada a discutir, assumindo que ela entendia minha posição sobre infidelidade e como eu reagiria em tal situação. No entanto, ouvindo fragmentos da história de Marta durante nossa conversa recente, começo a questionar se deveria ter evitado esse confronto, apesar da minha aversão a ele. Uma coisa, porém, é inegável, em remover-me da vida dela foi o melhor curso de ação para mim. Isso me permitiu encontrar paz e me recuperar longe do ambiente tóxico que nos envolvia. Eu amava Marta tanto que, se tivesse encontrado ela naquele momento, poderia ter sucumbido ao seu arrependimento e aceitado seu pedido de desculpas. Isso poderia ter levado a mais sofrimento e eventual divórcio, mas agora, 3 anos desde sua traição e nossa separação, o pedido de desculpas de Marta de repente me deu um senso de encerramento. Isso me liberou da dor que eu vinha carregando e ofereceu um vislumbre de esperança de amor mais uma vez. Com o tempo, eu poderia até considerar revelar que na verdade não tenho uma segunda filha, embora não tenha certeza se decidirei fazer isso. Eu não lhe devo mais nada, e a escolha de revelar ou manter isso para mim é minha. Finalmente, libertei-me das obrigações para com ela, permitindo-me seguir em frente e embarcar em um novo capítulo em minha vida. Mas não por muito tempo. Ontem, eu estava ao lado do túmulo de Marta com meus filhos e vários parentes, incluindo Vanessa. Eu chorei amargamente, como todos os presentes, mas não vi uma única lágrima no rosto de Vanessa. Marta, em um estado de completa desolação e embriaguez, esteve envolvida em um acidente fatal. Sua vida não pôde ser salva. Contemplei por muito tempo por que Vanessa havia encorajado sua irmã a entrar em um relacionamento íntimo com seu amante e cheguei a apenas uma explicação, era uma forma de vingança por Marta e eu termos revelado sua traição, o que levou ao fim de seu casamento com Marcelo. Talvez agora Vanessa sinta algum alívio, enquanto sua irmã jaz em um caixão. E sei de uma coisa, nunca amarei outra mulher da maneira como amei Marta. Oi, pessoal! Se estão gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, comentar suas opiniões e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos.